Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Ricardo Camacho tem vindo a nos falar nos últimos programas em temas de grande interesse para a nossa região sobre o título de O Grande Arado. Vamos, pois, continuar com este tema bastante abrangente e bastante importante e voltamos ao arado, como já referi anteriormente. Bom dia, Ricardo Camacho. Vamos falar do desassoreamento do nosso Rio Arado. O tema é um tema que nós aqui já falamos em diferentes oportunidades. É um tema que gera alguma polémica, porque é sempre possível compreendê-lo de ângulos muito diferentes, ou seja, desde a expectativa de recuperar uma certa nostalgia relacionada com a ideia de navegar no rio pelo interior do Algarve, até à promessa de que a eventual navegabilidade do rio poderia trazer progresso e desenvolvimento económico ligados ao setor do turismo, às zonas mais interiores, vamos assim dizer, do curso do rio, portanto aos concelhos de Silves e Monchique. E por outro lado, há sempre o outro discurso, não é? Que é toda a grande discussão em torno do material dragado, do impacto de uma obra dessa natureza ao longo do curso do rio e essencialmente no impacto que vai gerar na preservação da biodiversidade. É sempre importante, desculpa, saber o que é que se ganha e o que é que se perde, não é? E fazer o balanço das coisas. Exato. Aparentemente nas jornadas do Arado que correram há sensivelmente 2-3 semanas, foi apresentado uma análise SWOT, vamos assim dizer, aos prós e contras, não é? Aliás, debateram-se desafios muito relacionados com a ideia do património fluvial e industrial. Portanto, é este tema de um certo mapeamento turístico que tem sido conduzido pelo Museu de Portimão, não é? Em torno de um património cultural até mais imaterial do que material, não é? Relacionado com estas atividades. No entanto, o que é certo é que o SWOT vai sempre ser fundado nesta ideia de exploração. Claro que é imbatível quando compararmos o uso das margens com uma atividade recreativa e turística, com, por outro lado, a preservação das mesmas pelo seu valor ambiental. Uma análise SWOT nunca vai dar valor à preservação ambiental, porque uma análise SWOT é feita de objetivos muito concretos no curto prazo. Portanto, nem tem capacidade de entender as dinâmicas do futuro, porque as dinâmicas do futuro do turismo, neste momento, são muito indecifráveis. Não é? Nós não podemos aqui entender, neste momento, penso eu, o que vai ser o turismo no Algarve em 2050, não é? Provavelmente quando a temperatura média ambiente aumentou já a 2 graus e não nos parece nada, mas provavelmente pode ser razão suficiente para desmotivar imensa gente que procura o Algarve como um destino mais agradável, não é? Climaticamente, ou por outro lado o preço dos combustíveis e o preço da energia já tornou completamente inviável quer o uso de climatização forçada nessas mesmas habitações e nos hotéis, quer o custo do transporte, sejam elas as deslocações internas, sejam elas as deslocações de longo curso. Portanto, estas análises SWOT são sempre muito difíceis. Agora, aquilo que nós podemos perceber é que neste momento os ganhos ambientais são os necessários. Ou seja, nós neste momento sabemos que o impacto que existe no clima é resultado da ação humana. Portanto, tudo aquilo que nós possamos fazer
para diminuir a área da ação e o impacto da ação humana, parece-me a mim ser bastante mais benéfico do que qualquer outro tipo de intervenção, não é? Claro. Portanto, nesse sentido, é muito estranho, da minha parte, parece-me estranho, não estou aqui a dizer que será uma ideia universal, que nesta discussão sobre o futuro do Rio Arado não tivesse existido qualquer dimensão do discurso nesta área. Ou seja, o discurso completamente dominado pelas agendas políticas municipais, ou seja, nas jornadas tiveram essencialmente vereadores e até presidentes de Câmara, portanto, executivo camarário. Em todas as discussões ou em todos os painéis que fizeram parte das mesmas, portanto, quando é assim, o que é que se acaba por falar? Acabamos por estar sempre a discutir passadiços, centros de interpretação, não é? Passeios de turistas, e portanto anda tudo muito à volta disto. Eu, daquilo que me pude perceber, não houve qualquer discussão relativamente à componente ambiental do rio. E é pena, não é? Mas nessa discussão não estavam lá biólogos, ambientalistas, pessoas ligadas diretamente à natureza? Que eu saiba não. É assim, o painel de pessoas que fizeram parte das discussões é muito transversal e, portanto, é difícil entender se há alguém ou se houve alguém com ideias muito concretas relativamente à questão ambiental. Eu não percebi que assim tivesse acontecido, até porque, aliás, a Teia de Impulsos é conhecida por organizar sempre discussões e tertúlias muito ligadas à questão do executivo político e de uma dimensão de cidadania ativa mais relacionada com as questões do âmbito social e humano, portanto, não tão relacionadas com as questões ambientais. Muitas vezes, estas coisas têm também uma importância central, ou seja, qual era a agenda da Teia de Impulsos nestas jornadas, não é? E a agenda realmente era a agenda do desenvolvimento humano. E um desenvolvimento humano que passa por aquilo que são as atividades tradicionais da atividade humana, portanto, economia, a dimensão social no seu âmbito mais demográfico, emprego, qualidade de vida, no aspecto mais relacionado com a economia familiar. Portanto, são temas que continuam a não estar ligados nem entendidos no âmbito do ambiente, não é? E isso realmente... E fazia todo o sentido que assim fosse. Fazia todo o sentido que assim fosse, não é? Digo eu. Claro. E quais, eu percebo. Sim. Quais foram, assim, as grandes conclusões que, se é que se pode as grandes conclusões naquilo que me parece ter sido, de alguma maneira, o otimismo que ficou no ar ao final das jornadas, acabou por ser muito esta ideia de encontrar novamente uma plataforma de convergência de interesses entre os municípios do Rio Arado, ou do estuário do Rio Arado, não é? Que era uma coisa que, de alguma maneira, tinha sido muito ativa no início do século XX, já no início do século XX, portanto, naqueles anos 2004, 2005, 2006, a AMAL conseguiu, com o núcleo do Arado, criar realmente uma série de projetos entre os municípios, dos quais resultou o Centro de Congressos, não é? Que é hoje um elefante branco no estuário do Rio, e, portanto, desde essa altura, que parecia não existir convergência entre os municípios. E, portanto, a grande conclusão acabou por ser esta convergência entre municípios, no sentido de fazer pressão ao governo para realmente desenhar, perspectivar e financiar o desassoreamento do rio. Pronto. É lógico que dizermos isto depois
da petição que houve e das discussões e participação pública nos projetos de dragagem do rio para alargamento do canal de cruzeiros. Depois das discussões que houve em torno da construção em João Arães, do projeto da Quinta da Rocha na Ria de Alvor. Depois disto tudo, parece-me bastante estranho, novamente, a definição deste tipo de prioridades, ou seja, ou realmente não existem ideias e, portanto, a discussão não conseguiu gerar ideias que pressuponham ou que definam pressupostos originais ou radicalmente inovadores, não é? Ou, por outro lado, também, os políticos não perceberam realmente as motivações dos grupos de cidadãos e dos individuais que manifestaram o seu desagrado relativamente aos projetos de alargamento do canal do rio e projetos turísticos nas diferentes bacias hidrográficas, não é? Ou seja, não conseguiram realmente perceber que o que estava em causa, para muitos daqueles que contestaram, é realmente o período de construção, as dragagens e o movimento de material resultante das dragagens. Ou seja, não percebo como é que poderemos definir como uma prioridade o desassoreamento do rio, sabendo nós de antemão que a implementação desse mesmo projeto implica toda esta discussão, que se já foi o que foi para o alargamento do canal de cruzeiros, será ainda maior se imaginarmos o que é dragar o fundo do rio até Silves. Não é? Sim, senhor. Ficamos... Portanto, parece-me um projeto um pouco irrealista, não é? Face àquilo que é o âmbito dos temas de hoje, não é? Ficamos por aqui. O Ricardo deixa-nos a pensar relativamente a tudo isto que foi falado aqui. E até uma próxima. O nosso tempo é sempre escasso, mas poderemos voltar novamente a este tema com todo o gosto. Um abraço, até à próxima. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.